tudo bem? Meu nome é Andréia Torres e, como prometido no último vídeo, eu vou começar a falar sobre o envelhecimento. Então, se você não quer perder nada sobre esse assunto, clique já nesse sininho para você ser notificado cada vez que um vídeo novo aparecer no YouTube. Bem, eu comecei a me interessar por estudar mais o envelhecimento depois que eu comecei a trabalhar com pessoas com síndrome de Down. Pessoas com síndrome de Down, em geral, têm um envelhecimento mais acelerado, principalmente por conta de questões genéticas associadas ao cromossomo 21, por conta de instabilidades genômicas e também por questões relacionadas a disfunções mitocondriais. Mas não é só as pessoas com síndrome de Down que estão envelhecendo. Todos nós estamos envelhecendo a cada dia que passa. Mas por que é que algumas pessoas envelhecem mais rápido do que as outras? Não é? Você tem amigas ou amigos da sua idade e alguns parecem mais jovens que você, outros parecem mais velhos do que você, não é assim? Então, existem muitas teorias que explicam o envelhecimento. E eu coloquei aqui nesse quadro uma amostra dessas teorias. Então, se estuda bastante a questão da instabilidade genômica, a instabilidade do nosso DNA. Se estuda também bastante a disfunção mitocondrial. As mitocôndrias são as organelas, os pequenos órgãos que a gente tem dentro da célula e que são responsáveis pela produção de energia. Então, você imagina que se uma mitocôndria dos neurônios no cérebro não estão produzindo energia adequadamente, esses neurônios podem inclusive morrer pela falta de energia. E aí, com a morte dos neurônios, aquele tecido vai envelhecer mais rapidamente. Mas existem outros fatores que também contribuem para o envelhecimento. Um deles é o desgaste dos telômeros. Os telômeros são a pontinha do nosso material genético, a pontinha dos nossos cromossomos, e servem para proteger esses cromossomos. Se você tem telômeros mais longos, provavelmente você se sente melhor, você está mais jovem. Se você tem telômeros mais curtos, você vai envelhecer mais rapidamente. Eu vou gravar um vídeo específico falando dos telômeros e como a alimentação, como o estilo de vida influencia o tamanho dos telômeros. Então, por exemplo, a gente sabe que pessoas que praticam atividade física têm telômeros de comprimento maior do que pessoas sedentárias. Pessoas que têm dietas mais ricas em vitaminas, em minerais e fitoquímicos, elas possuem telômeros de tamanho maior. Pessoas menos estressadas, ou porque são menos estressadas naturalmente, ou porque praticam meditação ou yoga, também têm um comprimento de telômero maior. E vários outros fatores vão influenciar o tamanho dos telômeros. Então a gente vai ver isso num vídeo específico sobre esse tema. Muito se fala também das alterações epigenéticas. Então nós herdamos do nosso pai, da nossa mãe, genes, nós herdamos cromossomos que têm informações genéticas. Então, por exemplo, se na nossa família tem muita doença cardiovascular, nós podemos ter herdado genes que aumentam o risco de doença cardiovascular, ou de diabetes, ou de determinados tipos de câncer. Mas, se o seu pai, por exemplo, sofreu um infarto, não quer dizer que você vai sofrer um infarto também, mesmo que você tenha aquele conjunto de genes herdados do seu pai. Isso porque os nossos genes, eles podem se manifestar ou não, aquela informação pode se manifestar ou não. E a alimentação pode fazer com que determinados genes se manifestem mais ou menos. Então eu vou gravar também um vídeo no futuro sobre essas alterações epigenéticas, porque é que alguns genes estão se manifestando ou não. Então você já deve ter ouvido falar que as doenças, elas são uma interação entre a nossa genética e também o meio ambiente. Então vamos voltar a esse assunto futuramente. Outros pesquisadores da área do envelhecimento estudam o metabolismo das proteínas, estudam o equilíbrio das proteínas no nosso corpo. Então nós temos uma série de proteínas no nosso corpo. Essas proteínas, elas têm formas especiais e se as proteínas sofrem danos, elas deixam de exercer suas funções. Então se essas proteínas, elas, por exemplo, são atacadas por radicais livres ou se elas são glicadas, se elas são unidas com glicose, né, com açúcar, ou se elas perdem
perdem o seu formato, elas podem deixar de atuar adequadamente no nosso corpo e uma das consequências pode ser o envelhecimento precoce. As células também precisam se entender entre si. As células se comunicam. Se elas se comunicam adequadamente com as suas irmãs, com as células que estão ao lado, essas células vão exercer adequadamente suas funções. Agora, se as células não entendem as informações das outras células e também do meio que está em volta delas, elas podem se comportar de forma adequada. Inclusive, pode aumentar o envelhecimento celular, pode aumentar a produção de radicais livres pela célula, ou mesmo a morte celular programada, que acontece toda vez que a célula percebe que tem alguma coisa errada ali. Então, ela morre e dá origem a outras células se tudo estiver ocorrendo bem. Se não estiver ocorrendo bem, ela pode morrer e uma nova célula não surgir. Como eu sou nutricionista, eu vou falar bastante nos vídeos em como os nutrientes que estão vindo dos alimentos, que estão vindo dos suplementos, afetam tudo isso. Afetam a estabilidade do nosso genoma, afetam o comprimento dos telômeros, afetam a conformação das proteínas, o metabolismo das proteínas no corpo e assim por diante. Então, a gente sabe que tudo no nosso corpo, todas as reações bioquímicas acontecem a partir de nutrientes. A gente precisa de uma série de nutrientes para tudo funcionar adequadamente. Pessoas que têm um baixíssimo consumo de antioxidantes, como carotenoides, como fitoquímicos, como vitamina A, como vitamina E, elas têm um envelhecimento celular mais acelerado. E por fim, os estudiosos dessa área também falam dos problemas de multiplicação das células-tronco. As células-tronco são células que têm esse potencial de se renovar e de dar origem a outras células. Então, se existem problemas na multiplicação das células-tronco, o envelhecimento também acontece de forma mais rápida. Bom, então nesse vídeo foi isso, uma pequena introdução sobre o envelhecimento e por que nós envelhecemos, e nos próximos vídeos, nas próximas semanas, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre cada um desses fatores que aceleram o envelhecimento do nosso corpo, tá bom? Então nos vemos em breve, e para não perder nenhum desses vídeos, não esquece de tocar nesse sininho que tem aí na página do YouTube, e você pode também me acompanhar pela minha página na internet, andreatorres.com.br, ou então do Facebook, facebook.com/dicas da nutricionista.